Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Eu vim hoje compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. Compartilhar porque antes dela chegar até aí, ela já chegou até aqui, ao meu coração. E eu comparo como se fosse compartilhar uma comida que você experimentou e que você gostou muito e que por isso você acaba fazendo propaganda para todo mundo, dizendo que ela é boa. E assim tem sido a palavra de Deus na minha vida. Tem sido um ótimo alimento para minha alma, para o meu espírito. E tem feito maravilhosas transformações na minha vida. E a palavra de hoje, ela está em João também. E está no capítulo 10, versículo 1 ao 17, que diz assim: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então, Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai que me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Amém? Então essa palavra hoje, ela vem nos falar um pouquinho sobre reconhecer também a voz do nosso pastor. Quando eu acho que muitos de nós já ouvimos falar que a palavra dizia assim: o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E quando eu pesquisei um pouquinho mais sobre esse versículo, ele realmente não fala a palavra diabo, né? Como as pessoas até questionavam em muitos comentários que eu pude ver. Ah, mas não está falando do diabo. Realmente não está falando a palavra diabo. E o que veio ao meu coração foi que tudo aquilo que não vem de Deus, ele nos afasta dele. Por isso que diz assim: as minhas ovelhas reconhecerão a minha voz, né? E eles fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Então, tudo aquilo que vem de forma diferente do que Deus nos fala, da voz de Deus, da voz do Senhor,
e isso a gente também pode incluir, então, no meio disso tudo, o diabo, né? Ela não vem de Deus. E só que nós temos uma mania estranha de procurarmos o mal, procurarmos o diabo, procurarmos tudo aquilo que não vem de Deus, apenas no que os nossos olhos podem ver. Eu sei muito bem o que é isso. Eu falo porque muitas pessoas já procuraram o mal em mim, na minha aparência, na cor do meu cabelo. E se você ler um pouquinho antes da palavra, Jesus ele está falando aos fariseus e, como alguns sabem, os fariseus eles eram homens conhecedores da lei, que obedeciam à lei, mas que procuravam no exterior das pessoas, procuravam mostrar em seu exterior também aquilo que os nossos olhos podem ver, que estava tudo bem, que estava tudo correto, que eram pessoas corretas, porque faziam aquilo para que as pessoas pudessem ver. Então, às vezes, procuramos o mal na aparência das pessoas, na maneira delas se vestirem, na cor do cabelo, no estilo que elas usam, né? E esquecemos que isso tudo pode estar dentro de nós. E por que eu estou aqui no meu quintal hoje? Eu resolvi vir aqui no meu quintal. É porque com essa palavra eu me lembrei de algo que geralmente a gente faz aqui no quintal. Aqui na minha casa, no meu quintal, temos muitas árvores. E de período em período, principalmente quando chega a época de chuva, quando chega essa época, o meu quintal fica feio, fica sujo. Por mais que a gente limpe, que a gente varra, que a gente sempre fica com limo. E as árvores, elas ficam cheias de ervas daninhas. E enquanto o Senhor falava comigo através dessa palavra, eu me lembrei das ervas daninhas. E vi que tudo aquilo que nos afasta de Deus, que não é a voz do Senhor, que fala diferente da maneira que Ele fala, é igual como essas ervas daninhas, que às vezes a gente não percebe. Elas parecem fazer parte de nós, elas parecem até conosco, elas estão em nós, mas por a erva se parecer tanto com a planta, né? E a gente acaba não sabendo distinguir. Então, para que você entenda melhor, vamos fazer de conta que nós somos a árvore. Tá? Aqui atrás de mim tem um pé de acerola que você está olhando assim, tá cheio, tá bonito. Mas se eu te falar que a maioria desses galhos aí não são da acerola, mas são das ervas daninhas, e que quando eu limpar daqui a pouco vai ficar tão claro, que não vai ter essa quantidade de folhas, né? Então, aquilo que parece ser bonito aos nossos olhos, às vezes são apenas ervas daninhas. Então, as ervas daninhas, elas podem ser o quê? Eu vou trazer uma reflexão para a nossa vida, assim, através dessa palavra. As ervas daninhas, elas podem ser sentimentos que guardamos, que alimentamos, que acumulamos. Sentimentos como rancor, mágoa, ódio, ira. Sentimentos de orgulho, de vingança, que às vezes até parece fazer parte de nós. Sabe quando a gente olha para aquela pessoa que vive rancorosa, que vive magoada, que vive... Aí você diz, ah, não, mas é porque fulano é assim. Ele é assim. Você começa a achar que aquele sentimento faz parte de você, e que você é daquela forma e que ninguém pode mudar. Mas não podemos nos esquecer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E esses sentimentos, eles não fazem parte do nosso Senhor. Sabe por quê? Se Ele fizesse parte, o que seria de nós? O que seria de nós que fazemos tantas bobagens, tantas besteiras?
Já pensou se Deus ficasse magoado conosco, como nós ficamos magoados com as pessoas cada vez que nós errássemos, cada vez que a gente pisasse na bola, cada vez que a gente falasse algo que machucasse, a gente não teria a nossa salvação. Então, a gente já estaria perdido. Mas Deus, Ele nos mostra que Ele é justo, que Ele é fiel, que o seu amor por nós, Ele é infinito. Então, esses sentimentos, eles podem até estar em nós, mas eles não precisam fazer parte de nós. Assim como a erva, ela está na árvore, né? Ela está na árvore, parece a árvore. As folhas até se camuflam, você pensa que é a árvore, mas ela não faz parte da árvore. Ela está na árvore, mas ela não pertence à árvore. Então, as ervas podem ser esses sentimentos que nós precisamos arrancar. Outra coisa que também me falou assim ao meu coração, que as ervas podem ser pessoas. Podem ser pessoas, e isso eu não estou falando que querendo colocar a culpa nas pessoas, não, porque tudo vem de nós escolhemos as pessoas com quem nós queremos nos relacionar, nós temos esse poder de decisão, né? Mas existem pessoas que, assim como a erva daninha, elas podem parecer inofensivas, elas podem parecer até nossos amigos. Parece que querem nos ajudar, que querem nos escutar. Parecem que querem nos levar para bons caminhos, mas assim como a erva, ela apenas parece com a árvore, assim às vezes são pessoas, elas apenas parecem, né, ser pessoas boas, que vão nos ajudar, mas na verdade, assim como a erva ela agarra na árvore e ela tira toda a força, ela tira toda a energia da árvore, ela suga todo o alimento da árvore para ela. Assim existem pessoas que ao invés de nos aproximar de Deus, elas nos afastam cada vez mais, que ao invés de nos darem força, elas tiram as nossas forças, elas enfraquecem a nossa fé. Ao invés de nos levar a buscar ao Senhor, elas nos levam para as festas, elas nos levam para o bar. Eu estou apenas dando alguns exemplos, mas elas podem levar para vários outros lugares, que não seja um lugar que busque ao Senhor, que ao invés de lhe oferecer alimento espiritual, lhe oferecem como alimento cada vez mais o pecado, e quando você vê, você está empaturrado, mas não é da palavra de Deus, mas é de tanto pecado, que você nem consegue mais enxergar. Mas esse tipo de pessoas, elas fazem com que a gente fique seca, cada vez mais seca, né? Assim como a erva, ela parece ser algo bom e tira toda a nossa energia, tira toda a força da árvore. Aliás, é porque eu já estou me vendo na árvore. Assim como a erva, ela tira toda a força da árvore, tira toda a sua energia. Assim acontece com essas pessoas que nós nos permitimos conviver, que nós nos permitimos trazer para a nossa vida, trazer às vezes para o nosso círculo de amizade. Se você reparar, a erva, quem tem quintal, quem já viu planta, ou até mesmo se você pesquisar, você vai entender o que eu estou falando. A erva, ela suga tanto a energia da árvore, as suas forças, que quando você olha, os frutos começam a nascer com defeito. E por mais que você olhe o pé de acerola aqui atrás de mim, parecendo bonito, se eu não cuidar, se eu não tirar as ervas, dentro do seu caule vai estar seco. E assim acontece com nós. Quando nós não conseguimos nos livrar, arrancar essas pessoas que não nos
trazem nenhum tipo de alimento, que não alimentam a nossa fé, que não alimentam a nossa esperança, que não nos aproximam de Deus, nós vamos para o bar, para a festa, nós nos afastamos cada vez mais, nos alimentamos do pecado. Mas quando olhamos para dentro de nós, apenas está um vazio. Um vazio. Igual como o caule da árvore, se encontra apenas um vazio, porque a essência, tudo aquilo que precisamos foi tirado. Outra coisa que pode ser, outro fator que pode ser também comparado com as ervas daninhas, isso eu falo de mim, da minha vida. Pode ser que para você seja um outro exemplo. E eu cito 2 exemplos que, assim como as ervas, elas parecem normais, né? Eu fui andando para o meu trabalho e eu notei que todas as árvores que tinham no meio do caminho estavam cheias de ervas. Eu disse assim, meu Deus, não é só na minha casa, não é só no meu quintal que está cheio de erva. Está cheio de erva também nos outros quintais. E parece normal, mas não é normal. É comum ter erva daninha nas árvores, mas não é normal porque a erva ela não faz parte da árvore. Ali não é o lugar dela. E eu cito 2 exemplos aqui que podem parecer normais, mas não são, são apenas comuns. Uma delas é o divórcio, a separação. Muitas pessoas hoje em dia têm achado que é normal você casar e separar. É normal casar e não dar certo. Só que eu venho te dizer que não é normal, é comum. Sabe por quê? Quando a gente casa, ninguém casa pensando em se separar. A gente casa pensando em construir uma família. A gente casa chamando Deus para dentro do nosso relacionamento. A gente casa porque a gente quer alguém para envelhecer, para morrer, para ficar juntinho no momento difícil, no momentos bons, para compartilhar a nossa felicidade e compartilhar as nossas dores. Então pode até ser comum, mas não é normal. Outra situação é briga com os filhos, briga em família. Sabe aquela situação que você diz assim, quando todo mundo se reúne na minha casa, os meus parentes, é normal todo mundo brigar. Sempre tem que sair uma briga, uma discussão, uma porrada. Ou então quando a gente diz, é normal os nossos filhos brigarem, ficarem de mal, isso é normal. Mas eu te digo que não é normal. É comum, mas não é normal. Porque para quem quer que você pergunte, qualquer pessoa vai te dizer, você prefere que a sua família se reúna para sorrir, para se divertir, para compartilhar coisas boas, ou você prefere que a sua família se reúna para brigar, para discutir, para sair, como dizem, porrada? Eu tenho certeza que a resposta vai ser a primeira. Então, pode ser comum, mas não é normal. Então, a erva, ela pode estar atrelada à árvore, pode se parecer com a árvore, mas ela não é a árvore e o lugar dela não é lá, assim como os exemplos que eu citei aqui. Então, não vamos aceitar algumas situações como sendo normais, por mais que elas sejam comuns. Se não tá bom, precisa ser cuidado. Se não tá bom, precisa ser arrancado, precisa ser podado, precisa ser tirado. Porque nem sempre o comum é normal. Então, assim como a erva ela se camufla e ela chega a nos confundir, assim também tudo aquilo que vem nos afastar, que vem ser diferente da voz do nosso pastor, ela também vem para fazer com que a gente ache que faz parte, que nós não precisamos cuidar, nós não precisamos podar, nós não precisamos arrancar essas coisas da nossa vida. E como eu disse, você olha para a árvore cheia de ervas e ela parece normal, mas o fruto não nasce direito.
Os frutos começam a nascer com defeito. Eu te digo isso porque quando o meu pé de acerola está com erva, as acerolas que nascem lindíssimas, brilhosas, vermelhas, elas começam a nascer cheios de defeito, não prestam para nada. E assim mesmo acontece na nossa vida. Às vezes deixamos que as ervas se acumulem e não cuidamos. E quando vemos, os nossos frutos já não prestam. Dentro de nós está apenas o vazio, um vazio que não pode ser preenchido por nada e nem por ninguém. Um vazio que, quando voltamos para casa, permanece lá, mesmo que estejamos rodeados de pessoas em determinado tempo sorrindo. Quando voltamos para casa, falta sempre algo. Mas eu não venho aqui para te falar apenas do problema das ervas, porque esse problema precisa ser resolvido e precisa ser cuidado. Então, para tudo tem uma solução. E hoje eu te falo que a árvore sozinha, ela não consegue tirar as ervas. Ela sozinha, ela não tem o poder de arrancar as ervas que estão entrelaçadas nela. Assim como a árvore, ela precisa de ajuda para tirar aquilo que vem tirando suas forças, aquilo que vem acabando com a sua essência. Assim nós também precisamos de ajuda para arrancar tudo aquilo que não precisa fazer parte de nós. E eu te apresento o melhor de todos os jardineiros, porque eu consigo arrancar as ervas do meu pé de acerola, das minhas árvores, mas eu não sou uma jardineira, eu não sei ser uma perfeita jardineira, mas eu te apresento um jardineiro que é perfeito e que ele pode te ajudar a arrancar tudo isso que sozinho você não consegue. E esse jardineiro, ele é Jesus. Ele é Jesus que pode te podar, que pode arrancar tudo aquilo que parece ser seu, mas que não pertence a você. Ele pode te limpar, assim como eu limpo o meu quintal, ele pode te limpar. Ele pode te transformar num jardim florido, tirar todas as ervas, tirar todo o limo, tirar todo o lodo, tirar tudo aquilo que tem te impedido de florescer, que tem te impedido de crescer, de gerar frutos. Tudo isso ele pode fazer na nossa vida. E assim como nós não precisamos apenas do jardineiro, nós precisamos também de alguns fertilizantes. Assim como a árvore, eu preciso tirar as ervas, ela precisa também de vitamina, de fertilizante para que ela volte a florescer, para que ela volte a dar frutos. E eu te garanto que os frutos são maravilhosos. Assim também o nosso jardineiro, Jesus, ele tem o poder de enviar pessoas. Lembra que eu falei das pessoas que nos tiram as forças, que roubam a nossa fé, que nos enfraquecem? Mas também existem pessoas que são como fertilizantes, que quando Jesus envia para a tua vida, elas te ajudam a florescer, elas te ajudam a crescer, elas te ajudam a dar frutos. Elas ajudam a aumentar a tua fé, elas pegam na tua mão e dizem, vamos lá, porque eu também vou te ajudar, eu também estou contigo. Você pode, você vai continuar firme e forte. Isso são pessoas que são fertilizantes em nossa vida, que estão ali para nos ajudar. E eu te garanto que com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Jesus, você pode não somente se transformar num belo jardim, numa bela árvore, mas você pode florescer a tal ponto de que seus frutos sejam tão bons e tão bons que eles venham alimentar e abençoar todas as pessoas que vão estar à tua volta. Então, que hoje você receba essa palavra vinda do Senhor, que você coloque no seu coração que sozinho, às vezes, a gente não consegue, é muito difícil,
vencer sozinho, mas que o jardineiro ele está aqui. Ele está aqui para nos ajudar a arrancar tudo aquilo que não precisa fazer parte de nós. Então que hoje você possa, em algum momento, reservar um tempo para que você diga: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não é teu. Tira de mim tudo aquilo que tem me impedido de crescer. Me afasta das pessoas que nada têm a me acrescentar. E aproxima de mim pessoas que possam ajudar o meu crescimento. Que Deus ele abençoe grandemente a sua vida e que os seus frutos possam alimentar outras pessoas. É o que eu desejo para você, é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para todos nós. Bom dia, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.